Aleluia. Êxodo, capítulo 3, verso 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar a Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Santo, poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome pelo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, Pai, no nosso meio, Senhor. Nós sabemos que o Senhor ama todas as igrejas e que o Senhor opera em todas elas, mas nós queremos te louvar nesse momento pelo que o Senhor tem feito aqui, Senhor, no nosso meio, Pai. O Senhor tem se levantado no nosso meio de forma poderosa, Senhor. O Senhor tem levantado, Senhor, líderes, Pai. O Senhor tem levantado, Senhor, servos, Pai. O Senhor tem levantado, Senhor, homens e mulheres com coração cheio de fé, querendo, Senhor, realizar o teu chamado e a tua obra, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos, porque isso não é obra de homem, isso é obra sua, Senhor. É o Senhor que está fazendo, Pai. Nós te reconhecemos em todos os nossos caminhos e nós podemos contemplar o Senhor endireitando as nossas veredas. Louvado e bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos e nós pedimos que o Senhor se sinta à vontade aqui, Senhor, no nosso meio, Pai. Há um esboço de mensagem aqui, Senhor, mas essa mensagem é do teu Espírito e fique à vontade para falar conforme o Senhor quiser aqui, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, como o Senhor já está à vontade aqui em meus louvores, Senhor. Continua à vontade, Pai, ministrando em nossos corações, Pai. E que se manifeste a tua glória através de cura, libertação, salvação, transformação, despertamento, Senhor, de vidas e de famílias. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Pode se assentar, fica à vontade. Aleluia. Essa mensagem, ela é baseada na libertação do povo de Israel. Mas esse processo de libertação, as pragas e tudo mais, a gente vai falar aqui de 14 capítulos, então eu vou resumir essa história por conta do tamanho dessa passagem. Até porque é uma passagem que a maior parte de nós já conhece, nós já conhecemos e já ouvimos e já lemos muitas vezes. Mas o povo de Israel estava oprimido lá no Egito. Eles eram escravos, eles estavam presos ali. Eles não estavam vivendo normalmente uma vida tranquila em um país estrangeiro. Não, não era assim. Eles eram escravos do povo do Egito. Eles não tinham frutos do trabalho. Eles tinham o mínimo básico para viver, sem perspectiva, sem visão nenhuma. E aí Moisés tinha fugido do Egito por conta da perseguição de Faraó, essa história que nós já conhecemos também. E aí o Moisés está cuidando lá das ovelhinhas do Jetro, do sogro dele, lá no Monte Horebe, e Deus aparece a ele naquela sarça pegando fogo, e a sarça não se queimava, e aquilo chamou a atenção do Moisés, e ali há o chamado de Deus para Moisés. E aí Deus chama Moisés para libertar aquele povo. Deus diz para Moisés, como nós lemos aqui: Moisés, o meu povo está sendo oprimido, e o clamor dos corações dele chegou até mim,
eu tenho percebido isso e eu vou livrar aquele povo dessa escravidão do Egito. E eu vou usar você vai ser quem eu vou usar, você vai lá falar com o faraó. E aí o Moisés começa a relutar, porque ele começa a dizer que isso não é para mim, isso, imagina, isso não está no meu, eu não tenho condição de fazer isso. E aí começa aquela discussão cheia de detalhes que é tremendo, que nos ensina muito, que nós já conhecemos, mas não é a síntese dessa mensagem. Então, quando Moisés inicia por obediência a Deus, Deus põe Arão para falar por Moisés, para ser boca de Moisés, e aí começa aquela discussão e aquela controvérsia com o faraó. Moisés vai lá falar com o faraó, e o faraó diz que não libera, e vem uma praga, e vai lá de novo, e o faraó insiste, não vou liberar, e vem outra praga, e foi assim 10 pragas, até que chega o momento da 10ª praga terrível, sobre a morte dos primogênitos, e aí faraó libera o povo. E aí Moisés pega aquele povo, e a Bíblia diz que Deus, ele deu graça para os israelenses aos olhos do povo egípcio. E no meio desse contexto de briga, de discussão, os egípcios estavam perdendo seus empregados, seus escravos que trabalhavam de graça. Mas eles estranhamente começam a dar presentes para eles, e objetos de ouro, e muita coisa valiosa, e aquele povo de Israel, que não lutou fisicamente, consegue pegar o despojo de uma batalha e para ser liberto. E aí, quando eles estão já alguns quilômetros de distância, Faraó se arrepende e manda o exército atrás daquele povo. E aí chega o grande finale dessa batalha, porque Deus dá o comando, Moisés abre o mar, e depois que o povo atravessa, a hora que o exército entra no mar, o mar se fecha, e finalmente o povo está completamente liberto dessa escravidão. Definitivamente, tinha um longo caminho pela frente ainda, mas dessa escravidão, o povo estava completamente liberto. O nosso tema para esses 2 meses é prosseguindo para o alvo. E queridos, não tem como nós prosseguirmos para o alvo se nós formos escravos de alguma coisa. Escravo não prossegue, escravo fica parado. Escravo não prospera, escravo fica travado no mesmo lugar. Escravo não conquista, escravo apenas trabalha sem fruto, apenas com a sobrevivência. E o primeiro ponto dessa mensagem está aqui no verso 7 e 8, é que Deus ouve o clamor do nosso coração. Deus ouve o clamor do seu coração. Às vezes nós passamos um tempo e não entendendo as coisas das nossas vidas, as fases das nossas vidas, e a gente passa um tempo ali, às vezes tristes, amargurados, ou às vezes até desmotivados, porque nada acontece, parece que tudo fica igual, tudo está igual. Imagina esse povo ali de Israel, eu não sei exatamente quanto tempo eles permaneceram ali presos, mas muito tempo, com certeza. E eles conheciam a Deus e parecia que nada acontecia. Eu fico imaginando a cabeça daquele povo sofrendo aquela opressão toda, sofrendo tudo aquilo. E aí no verso 7 e 8 que nós lemos agora, Deus diz para Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa da sua opressão, porque eu conheci as suas dores. Fecha seus olhos um pouquinho, fecha seus olhos aí. Eu não sei quais são as dores, quais são as fases, qual é a fase da vida que você está lutando, quais são as guerras, mas ouve isso, porque esse Deus que estava falando aqui com Moisés é o mesmo Deus que está sobre a tua vida, é o mesmo Deus que está sobre as nossas vidas. E ele diz assim: eu tenho visto atentamente a sua aflição, que você está preso. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos opressores, porque eu conheci as suas dores.
Deus conhece, queridos, a aflição do nosso coração. Ele é onipresente, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Qualquer clamor que tenha no teu coração, qualquer dor que haja no teu coração, qualquer situação que toma, que prende, que segura a tua vida, que tira tuas forças, Deus conhece tudo isso e Ele ouve o seu clamor. Ele está olhando o teu clamor. Aquele povo estava num lugar de derrota, num lugar de opressão, num lugar de frieza. Eles não tinham liberdade para nada. Eles não tinham liberdade de adorar a Deus, porque quando Moisés vai falar com o faraó, deixa o meu povo ir para adorar ao nosso Deus. Eles não tinham liberdade de fazer nada, eles estavam presos. O fruto do trabalho deles, eles não tinham, trabalhavam demais. No meio das pragas ali, o faraó ainda aumenta mais a carga de trabalho sobre eles. Eles estavam realmente oprimidos. Eles viviam completamente sem esperança. Aquela era uma guerra física. Aquele povo vivia na época da lei. E a gente está falando aqui de uma passagem bíblica de um tempo da lei e de uma guerra física. Mas nós sabemos que nós hoje vivemos a época da graça. E a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Como nós conhecemos a palavra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós não lutamos contra um faraó, contra grandes líderes. Nós não lutamos contra os líderes que estão sobre nossas vidas, nem contra os liderados ou quem está ao nosso lado. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. A questão é que nessa guerra que nós lutamos hoje, nessa batalha que nós estamos hoje, usando aqui essa passagem de Faraó com o povo de Israel como exemplo, a nossa luta hoje, ela já foi vencida na cruz. Jesus já venceu Jesus já venceu na cruz e nós já temos essa vitória nas nossas mãos. A vitória já está nas nossas mãos. Nós já somos vitoriosos. Como esse povo já era vitorioso, porque Deus estava agindo no meio deles, o comando ali não era uma ideia maluca de Moisés de tirar aquele povo, porque Moisés era um grande líder e ele resolveu fazer isso, não. Era Deus que estava fazendo aquilo através de Moisés. E hoje, Jesus está fazendo isso através do Espírito Santo em nós. A questão é que Deus quer arrancar de nós, queridos, todas as raízes que não foi Ele que plantou, tudo que não pertence a Ele. Ele quer tirar essas coisas de nós, as coisas que nos prendem, as coisas que nos mantêm escravos, as coisas que nos mantêm parados, as coisas que nos bloqueiam. Essas coisas estão nos nossos sentimentos, no nosso passado, nas nossas emoções. Essas coisas estão na nossa alma, no cérebro, na nossa mente. Coisas que bloqueiam a gente e que, assim como o faraó fazia, assim como o Egito fazia, nos mantém escravos e não nos deixa crescer. Eu não estou falando da escravidão lá do faraó, estou usando como exemplo, eu estou falando de um lugar de escravidão. Um lugar onde nós ficamos presos, improdutivos, um lugar onde nós ficamos parados. Deus quer nos tirar desse lugar nessa noite, queridos. Eu não combinei nada com o Silvio sobre louvores, nem nada, nem conversamos essa semana. Presta atenção nos louvores que foram ministrados aqui. Deus está trabalhando com a igreja. Eu falo isso aqui sempre. Presta atenção nas mensagens anteriores de todos os pregadores. Mas olha essas mensagens não apenas como uma mensagem do dia, não apenas como uma mensagem muito boa que você ouviu, mas reveja as últimas mensagens dos últimos meses, desse ano inteiro. Mas reveja essas mensagens, buscando, tentando entender a condução de Deus para a igreja.
Deus conduzindo a igreja para onde Ele está nos levando, o que Ele está fazendo com a gente. Deus está levantando a igreja, queridos. Deus está despertando a igreja. É um tempo de despertar os nossos corações. Eu não estou dizendo de um tempo de coisas maravilhosas, e só bênçãos, e só paz, e só alegria. Não, porque isso é uma ilusão. Nós não vivemos num mundo desse. Mas no meio das trevas dessa terra, no meio desse contexto em que nós vivemos nessa terra, Deus está nos levando a fazer a diferença aqui nesse meio. Deus está levantando a igreja, queridos, para fazer a diferença aonde você vive, lá na tua casa, na tua família. É uma ilusão, queridos, a gente imaginar que a nossa igreja vai avançar, vai crescer, e vão acontecer sinais, milagres e maravilhas, se isso não começar a acontecer lá dentro da tua casa, se isso não começar a acontecer lá dentro do seu casamento. A obra de Deus começa, queridos, lá dentro das nossas casas, lá dentro do nosso coração. É lá que começa a obra, é lá que Deus começa a mover, é lá que Deus começa a usar os seus dons, as suas habilidades, os talentos que Ele colocou sobre você. Começa a acontecer e isso começa a despertar e desabrochar lá dentro de casa, com os nossos filhos. A igreja, o que nós fazemos aqui, queridos, e se aqui começar a acontecer sinais maravilhosos, eu creio que vai acontecer, e pessoas vão se prostrar aqui, não por causa da pregação, não por causa de nada, mas por causa da presença de Deus nesse lugar. E sabe por que isso vai acontecer? Porque aqui vai ser tão somente uma extensão das nossas casas. Por isso que eu estou dizendo que Deus quer nos tirar desse lugar que alguns de nós ainda se encontram, lugar de opressão, lugar de escravidão, lugar de ficar parado, lugar de improdução. É momento de despertar, queridos, mas isso depende de nós. E aí a gente vai para o segundo ponto, que para prosseguir para o alvo nós temos que estar em posição de guerra, queridos. Não tem como a gente ficar simplesmente esperando que algo aconteça sem que a gente faça nada de diferente. Eu fico imaginando, na hora que Deus chamou Moisés, e Moisés não estava com o coração propenso a fazer aquela obra. Se você ler os detalhes aqui, a gente não vai ler porque o texto é grande, cheio de detalhes, mas é interessante você ler com esses olhos. E se você for buscar isso, você vai ver que Moisés não queria fazer aquilo, e ele nem achava que ele tinha capacidade para fazer aquilo. E eu fico imaginando se Moisés ali naquele momento dissesse assim: Deus, olha, eu entendi, eu sei, realmente vai ser bom, eu quero ver o povo livre mesmo. Eu imagino que deve estar como você está dizendo, mesmo oprimido, mas não dá para mim, eu não consigo, eu não sei nem falar direito. Foram os argumentos que Moisés usou. E eu fico imaginando Moisés, se ele simplesmente dissesse definitivamente não. Ele poderia ter desistido, queridos. E não só ali, naquele momento com Deus. Ele poderia até ter seguido, saído dali, e Deus convencido ele, mas vocês conhecem a discussão dele ali com o faraó, como que foi difícil. Deus fazia sinais tremendos, pragas terríveis. Moisés transformou o cajado lá em cobra. E aí ele chama os feiticeiros dele para fazer a mesma coisa. E ele ficava tentando entender aquilo cientificamente, que o mar ficou vermelho, dando justificativas científicas para aquele feito de Deus, para aquele sinal grandioso. Tentava que os magos dele fizessem, mas também não dava certo. E no meio daquela batalha, Moisés poderia ter dito: chega, Deus, não dá, não aguento mais. Não dá, esse cara é teimoso demais. Aí, como se não bastasse,
o faraó dobra o trabalho daquele povo, como castigo, dobra o trabalho daquele povo. Se esse povo está querendo ir adorar a Deus, então é porque está ocioso demais. Então, o dobro da produção. E aí o povo vai para cima de quem? Do Moisés. Moisés, você veio aqui para perturbar a gente. Você veio aqui para incomodar, fazer a gente trabalhar mais. Vamos ser sinceros, gente. Não era para a gente ter desistido daquilo. Se fosse um de nós, no meio daquela pressão, aquele povo ali reclamando na orelha do Moisés, sem parar, reclamando, e a pressão do faraó, dizendo que ia matá-lo e que aquilo não ia adiantar e que ele estava perdendo tempo. E aí ele, na prática do dia a dia, ele via que estava realmente perdendo tempo, porque nada funcionava. Aqueles sinais gigantes acontecendo, e ele não liberava o povo. Sabe o que a gente aprende com isso, queridos? A nossa posição perante a Deus, independente do que os nossos olhos estejam vendo. Porque a nossa luta, a nossa batalha é diária. A nossa guerra espiritual é diária. Existe um mundo espiritual que opera. Existe um mundo espiritual que é real, e inclusive esse mundo espiritual, nós não temos cérebro para entender isso, mas ele é muito mais real do que esse piso que nós estamos aqui sobre ele. O mundo espiritual é absolutamente real, porque é eterno, porque ele sempre existiu. Antes desse mundo que nós entendemos como real, o mundo espiritual já existia, e ele é real e prático, e ele funciona, e ele é dinâmico, e ele é vivo. E essa guerra espiritual que nós enfrentamos, ela é diária, e as trevas, assim como esse exemplo de Faraó, que nesse contexto o Faraó representa as trevas, eles não desistem fácil. As trevas, queridos, não desistem fácil. E aí às vezes a gente confunde, porque nós vencemos às vezes algumas batalhas espirituais, alguma coisa que está acontecendo, ou um problema de fé, ou um problema de frieza, ou um problema de enfermidade, e a gente ora, e aí a gente vence aquilo em nome de Jesus, com as armas que Deus colocou nas nossas mãos, o sangue de Jesus para nos defender, o nome de Jesus para atacar, e essas armas que nós recebemos nas nossas mãos, a gente usa elas às vezes no momento ali que desperta a fé, e naturalmente nós vencemos aquela batalha, e a gente tem uma falsa sensação que a gente... Agora a gente está tranquilo. E nós esquecemos, queridos, que Deus criou esse contexto em que nós vivemos embaixo do sistema solar. O que determina o nosso tempo é o sistema solar, são as 24 horas que o Sol e a Lua vão fazendo no dia a dia. E aí, dentro desse contexto de sistema solar, o sol nasce todos os dias, as noites vêm todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós dormimos todos os dias, comemos todos os dias, a Bíblia diz que os nossos dias são contados, ou seja, a nossa história é feita por dias, são dias. Isso quer dizer que a cada dia é uma novidade. Isso quer dizer que o que você venceu ontem, glória a Deus, mas não quer dizer que hoje você não tem que vencer mais nada. Isso quer dizer que se você venceu algo ontem, glória a Deus, mas também se você teve alguma derrota ontem, glória a Deus, porque hoje você tem a chance de vencer. São dias, queridos, todo dia é uma novidade, todo dia é uma nova chance,
todo dia nós somos abençoados, mas todo dia nós temos que estar em posição de guerra, todos os dias. Faraó não descansou nem um dia. Todos os dias ele estava oprimindo o povo. E se você for prestar atenção no que acontece nas nossas vidas, as trevas não param e todos os dias elas tentam oprimir a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós não podemos ter a ilusão, queridos, de que quando nós temos uma conquista dentro de uma batalha em alguma área das nossas vidas, de que a gente pode descansar porque agora está tudo bem e agora está tudo em paz. Isso é um engano. Nós temos que continuar lutando todos os dias, continuar em pé todos os dias, continuar atento todos os dias, independente de ter grandes batalhas ou não ter nada para lutar, porque está tudo bem, está tudo maravilhoso. As trevas não param, queridos. Nós podemos escolher, a escolha é nossa, e esse para mim é um grande problema, para mim. Essa mensagem, aliás, é para mim. Nós podemos escolher todos os dias. A gente pode aceitar a escravidão que possa haver em alguma área das nossas vidas, alguma área bloqueada, alguma área travada, alguma área que está infrutífera, alguma área que está em escravidão, alguma área que está no Egito. A gente pode decidir aceitar, simplesmente. Ou a gente pode decidir entrar em posição de guerra para vencer isso em nome de Jesus. Nós podemos ficar deitados como soldados feridos, soldados machucados, porque fomos feridos em algumas guerras passadas. Nós podemos ficar deitados e lamentando o que se passou. Que pena, perdemos, puxa vida, olha, mais uma perda, poxa vida, mais um fracasso, olha aquela derrota. Nós podemos ficar nessa posição, porque essa é uma escolha que nós fazemos. Deus, em toda a Bíblia, de diversas formas, Ele diz, como Ele diz lá em Deuteronômio: eu coloco diante de você o caminho bom e o caminho ruim. E Ele dá a dica: escolha o bom, mas a escolha é nossa. Nós escolhemos entrar, ficar em pé e guerrear sobre as nossas vidas, ou descansar e acreditar que alguma coisa vai acontecer em algum momento. Deus colocou autoridade nas nossas mãos, queridos. Deus colocou autoridade aí nas suas mãos. Existe autoridade aí nas suas mãos. Existe autoridade na sua boca. Sua boca tem autoridade. As suas mãos têm autoridade. Você, e tem mais. Você acreditando ou não, você enxergando ou não, existe autoridade aí nas suas mãos. Existe autoridade na sua boca. A escolha de usar isso é sua. Você escolhe se você quer usar isso, ou se você aceita a situação de escravidão. Quando nós oramos, quando nós profetizamos, quando a gente se levanta, queridos, como guerreiros do Senhor, não apenas aquela oração: Senhor, obrigado por tudo, Tu és bom, maravilhoso, que delícia, obrigado por tudo, obrigado pelas guerras, é uma bênção, temos que continuar, mas é diferente, queridos, quando você sabe quem você é no reino dos céus, e você se levanta como guerreiro, e começa a profetizar sobre essas situações, e começa a quebrar barreiras através da sua boca. Quando nós oramos, quando nós profetizamos, nós movemos o mundo espiritual a nosso favor. Você já parou para pensar nisso? Você pode crer que a sua oração é apenas porque você aprendeu isso e que em algum momento talvez alguma coisa vai acontecer. Ou você pode se levantar como guerreiro, tomar posse dessas armas e começar a profetizar e começar a mover o mundo espiritual a seu favor. Sabe por quê, queridos? Porque diariamente as trevas se movem contra você.
diariamente. As trevas não param, queridos. É um engano pensar o contrário. As trevas diariamente se movem contra nós. E nós podemos descansar, ou nós podemos nos levantar e mover o mundo espiritual a nosso favor. Porque Deus já deu isso para nós, já está nas nossas mãos, já está à nossa disposição. O que nós fazemos espiritualmente, queridos, a nosso favor? Faz uma autoavaliação, você com você mesmo. Sabendo que as trevas se movem contra você todos os dias. Porque a partir do momento que você tem a marca de Cristo, você está nessa guerra e as trevas estão contra você. Sabendo que as trevas se movem contra você todos os dias, o que você move no mundo espiritual a seu favor? Pensa nisso. Pensa na última semana, nos últimos 15 dias. O que você moveu nos céus a seu favor? O que você profetizou, o que você conquistou, o que você declarou? Quantas vezes você colocou a mão sobre a cabeça do teu filho para ministrar e declarar e profetizar e orar? Sobre seus negócios, sobre seu casamento, sobre todas as áreas das nossas vidas. Nós temos o costume, queridos, de ficar como os descrentes, os que não conhecem a Jesus, buscando soluções práticas da vida que todo mundo busca, ou se lamentando, ou realmente dizendo que a vida não é fácil. O Gideão estava lá malhando trigo, e ele malhava aquele trigo, mas ele estava indignado, porque ele malhava aquele trigo, e a família dele, todo aquele povo malhando trigo, e depois vinham os midianitas, que eram outro povo, e roubava toda aquela colheita e levava embora, e eles tinham que começar do zero novamente. Ele estava malhando aquele trigo, mas ele estava indignado. E assim como Deus ouviu o clamor do povo de Israel, Deus ouviu o clamor daquele povo, e foi lá falar com Gideão. E Deus disse: varão valoroso, levanta que eu vou te livrar, vou livrar o seu povo desse lugar. Deus está dizendo para você nessa noite, queridos: varão valoroso, levanta que eu vou tirar você desse lugar de escravidão. Deus quer te levar para conquistas, queridos, para os planos. Deus tem sonhos para nós. O pastor Misael ministrou na última vigília que Deus dá sonhos, que há sonhos de Deus para cada um de nós. E esses sonhos que Deus coloca no nosso coração, geralmente não são sonhos fáceis, são sonhos impossíveis de acontecer. Coisas que nós olhamos e dizemos: imagina, isso é impossível, nunca vai acontecer, não tem como. Esses são realmente e normalmente os sonhos de Deus para nós. Mas a gente pode não concluir eles, queridos, porque a escolha é nossa de ficar, de aceitar as situações, porque afinal o mundo está assim hoje, e todos estão assim, os jovens estão assim, e os adultos, e os casamentos, e hoje está tudo assim. Na verdade eu tenho que dar graças a Deus, porque na minha casa nem está tão ruim assim, então está tudo bem. Gideão poderia ter ficado assim, falar: isso é normal, os midianitas vão vir roubar mesmo, é um povo muito mais forte. Moisés poderia dizer: não, imagina, do Egito, que eu conheço, estive lá, aquele povo é muito forte, meu Deus, eles são o maior exército que existe hoje na terra. Qual a sua posição, queridos? As armas estão nas tuas mãos. O general está chamando para a batalha, queridos. Nosso general está chamando para a batalha. Nosso general está chamando, queridos. As armas já estão nas nossas mãos. E a Bíblia diz: maldito o que guarda a espada do sangue. É hora de pegar a espada na mão, queridos. É hora de levantar com os dons, com as habilidades, com os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Olha como que Deus vê aqui no verso 7 e 8. Olha o detalhe de Deus. No verso 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente
a aflição do meu povo. Ele não disse apenas: olha, Moisés, eu estou ouvindo, meu povo está aflito lá, vamos dar uma solução para isso. Não. Ele disse aqui, e aqui é o próprio Deus falando com Moisés, ele fala assim: tenho visto atentamente. Se você está com impressão, queridos, de que Deus não te ouve, de que você está ao léu, de que nada está acontecendo, isso é uma mentira do inferno, porque Deus está ouvindo atentamente as tuas orações. Deus está ouvindo atentamente o clamor do seu coração. Deus está ouvindo atentamente as dores. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, trazendo para os nossos dias. Deus tem ouvido atentamente o clamor do coração dos que estão em escravidão, dos que estão presos, áreas da vida que estão presas, que estão bloqueadas, que não avançam, que não destravam, que não acontecem. Deus está chamando os guerreiros, queridos, para levantar com espada, para se posicionar, para crer e para destravar, para sair desse lugar de escravidão. E ele diz, no verso 8: portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, que mana leite e mel. Deus quer tirar você, queridos, de qualquer área da vida que esteja em escravidão e bloqueada, e te levar para um lugar onde mana leite e mel, um lugar largo, um lugar grande, um lugar de conquista, lugar de frutos. Você crê nisso, queridos? Aleluia. Deus tem conquistas para nós, queridos, nesta vida aqui na terra. A maior conquista que nós podemos ter é a eternidade com Jesus. Essa é a maior conquista, incomparável. Mas há promessas para nós aqui nessa terra, aqui nesse tempo, há conquistas para nós aqui nesse tempo. Faz parte dos seus propósitos. Quando Deus... Você pode achar às vezes que isso é meio estranho e que talvez pela frieza do coração, que, olha, eu até entendo, mas assim, é que você não sabe exatamente a minha situação qual que é. É que o meu caso é diferente, o meu caso é muito pesado, o meu caso é isso, o meu caso é aquilo. Seu caso, queridos, com certeza não é pior do que estar preso por um faraó. Pelo maior exército que existe na terra. Quando Deus deu o comando para o Moisés, Deus foi junto com ele na batalha. Deus amoleceu o coração do faraó, endureceu o coração do faraó quando ele quis. Deus amoleceu o coração do povo para dar os presentes para o povo de Israel levar. Quando ele te chama para uma batalha, ele vai na frente, abrindo caminhos, ele vai agindo na sua frente, ele vai fazendo, movendo o que for preciso na tua frente. Então, se você está vendo alguma coisa na tua vida que você fala, não, isso é impossível. Moisés também, quando Deus chamou ele ali na sarça, falou, não, Deus, é impossível, mas a obra se concluiu. Se você está achando que essa obra na tua vida é impossível, que sair desse lugar é impossível, Deus está dizendo, eu vou tirar você desse lugar de opressão. Deus está levantando, queridos, te levantando o seu coração para te levar para uma conquista. Nós temos perdas. Não se deixe iludir com as perdas e nem com os ganhos. Assim como nós às vezes nos iludimos com as batalhas que nós ganhamos, e aí a gente acha que já venceu o inferno e que a gente está tranquilo. Da mesma forma, às vezes nós achamos que já perdemos alguma coisa, porque alguma batalha foi perdida, porque houve alguma derrota. Queridos, você ganhar ou perder batalhas na sua vida, você sofrer derrotas, você ter conquistas ou fracassos, isso não muda em nada a promessa que Deus tem para a tua vida.
A promessa que Deus tem para a tua vida, ela vai se cumprir independente de vitórias ou fracassos ao longo do caminho. O povo de Israel, nesse caminho, teve infinitas vitórias e derrotas. Não se baseia nas vitórias que você tem para achar que tudo está tranquilo, nem nas derrotas que você tem para parar a sua caminhada. Independente de vitórias ou derrotas, a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir. Nós precisamos saber quem nós somos, a identidade. Moisés perguntou para Deus assim, está no capítulo 3, verso 10, ou mais ou menos por ali. Moisés fala assim, mas quando eu chegar lá, eles vão perguntar, mas quem te mandou? Quem mandou você vir aqui? O faraó vai perguntar, quem mandou você vir aqui? E aí Deus diz para ele assim, você diga que o eu sou mandou. Sabe o que significa isso, queridos? Identidade. Quando o diabo questiona seu coração, quando o diabo questiona seus sentimentos, quando o diabo questiona a sua fé, qual é a sua resposta? Você pode concordar com ele e falar, realmente isso não dá, é muito. Ou você pode dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo, lavado, remido no sangue de Jesus, justificado para a salvação, salvo pela fé, amado de Deus. O Senhor dos exércitos luta por mim, o eu sou está comigo. Deixa Deus tirar você desse lugar de escravidão, queridos. Vamos ficar de pé. Deixa Deus tirar você desse lugar de escravidão. É hora de se posicionar como guerreiro para prosseguir para o alvo. Se tem alguma área da sua vida que está presa, alguma área da sua vida que está em escravidão, é hora de sair desse lugar. É hora de tirar o pé desse lugar. Fecha seus olhos, queridos. E começa a imaginar, começa a ver esse lugar da sua vida, essa área da sua vida. Qual é a área da sua vida que você se sente assim? E se não tem nenhuma área, se você está livre em todas as áreas, glória a Deus pela tua vida. Levanta a espada para lutar e para conquistar junto com a igreja. Mas se tem alguma área na tua vida que está presa, que você está vendo que não vai, que está bloqueado, que está debaixo de opressão, seja essa área qual for, deixa o Senhor te tirar desse lugar agora. Talvez você não tenha forças para isso, mas Deus vai te tirar desse lugar. O povo de Israel não tinha força para sair dali, daquela escravidão, mas Deus tirou eles de lá. A força. Santo Espírito de Deus, vem, Senhor, sobre a tua igreja agora, Pai. O Senhor conhece a igreja que é tua, a igreja que o Senhor levantou e a igreja que o Senhor investiu, a igreja que o Senhor colocou dons e talentos e habilidades, a igreja que o Senhor fez com que gerações e gerações de gerações orassem, profetizassem e plantassem, Senhor. Nós temos uma colheita no céu para essa geração que foi plantada pelas gerações passadas. Há uma colheita plantada. O Senhor conhece, Pai, os seus guerreiros que estão feridos, os seus guerreiros que estão deitados e feridos, Pai. Talvez alguns aqui, talvez alguns em casa, participando através da live. Em nome de Jesus, Pai, traz, Senhor, para fora desse lugar esses seus filhos, em nome de Jesus. Sai desse lugar em nome de Jesus. Sai desse lugar de escravidão agora em nome de Jesus. O general te chama. O Senhor te chama. Sai desse lugar de escravidão. Sai desse lugar de derrota. Você não é escravo. Isso é mentira do inferno. Sai dessa escravidão agora. Levanta. Levanta no teu lugar agora em nome de Jesus. Levanta-te em nome de Jesus. Entenda esse comando, queridos, entenda esse comando agora.
Faz a tua oração. Você que está em casa, quem está aqui, faz a tua oração. Levanta desse lugar agora. Levanta desse lugar. Sai desse lugar de opressão, porque é o Senhor que está te chamando para fora. E se o diabo te questionar, você diga que o eu sou está mandando. Vem Espírito de Deus. Mostra para os teus filhos, Senhor. Os que estão em escravidão, Senhor, mostra, Pai. Tira, Senhor, os teus filhos desse lugar. Traz para fora em nome de Jesus. Vem para a luz de Jesus. Vem para o brilho de Jesus. Venha para a liberdade de Cristo. Jesus conquistou essa liberdade para você e está te chamando. Vem para a liberdade de Cristo. Sai desse lugar em nome de Jesus. A liberdade foi conquistada na cruz. Vem para fora em nome de Jesus. Sai desse lugar em nome de Jesus. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama sua glória. Em Marcos 11:24 diz assim: por isso vos digo que de todas as coisas que pedirdes, orando, creia receber e você terá. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, creia receber e terá. Nessa situação da tua vida, queridos, começa a profetizar agora. Começa a declarar sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre sua vida profissional, vida financeira, sobre o ministério. Profetiza. Começa a interceder. Levanta em posição de guerreiro. Começa a guerrear agora, queridos, nessa situação da tua vida específica. Você é guerreiro, é soldado. A arma está na tua mão. O nome de Jesus Cristo é uma arma que você pode usar em nome de Jesus. Para de acreditar nas mentiras do inferno e manda embora em nome de Jesus o que te oprime. Manda embora as mentiras da tua mente. Manda embora qualquer situação que rouba as tuas forças. Levanta, guerreiros, o general está chamando. Vem, Senhor Espírito de Deus. Em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja de Cristo. Nós nos levantamos como soldados do Senhor dos Exércitos. E na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora, fora da igreja agora, todo espírito maligno, todo anjo caído, todo tipo de demônio, bate em retirada agora, dos corações, dos sentimentos, das emoções, bate em retirada agora em nome de Jesus. Fora dos casamentos, fora dos casamentos, fora dos casamentos. Seja quebrada toda a opressão nos casamentos em nome de Jesus. Seja destruída em nome de Jesus toda divergência nos casamentos. Sobre os jovens, adolescentes, as crianças, seja quebrada todo conceito colocado em nome de Jesus. Seja destruído agora toda fortaleza gerada na mente das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Seja destruído agora em nome de Jesus. Toda ação das trevas contra nós,
toda ação das trevas contra a igreja seja destruída em nome de Jesus. Todo levante das trevas contra a igreja seja quebrado, anulado, desfeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta, guerreiros. Levanta, guerreiros. Levanta na tua casa todos os dias. Levanta em guerra todos os dias pelo teu casamento, pelos teus filhos. Levanta em guerra pelas conquistas que você quer ter. Levanta em guerra pelo teu ministério. Levanta, soldado, levanta, guerreiro. Não é deitado que você vai conquistar. O general está chamando. Levanta, guerreiro. Levanta, igreja. Levanta, igreja. É hora de marchar. É hora de conquistar. Declara a palavra. Profetiza sobre a tua vida.